problema, uma enfermidade. Para quê? Para que tenha valido a pena o nascimento, a vida e a morte de Cristo. Porque no fim, irmãos, foi por isso que ele nasceu, viveu e morreu. Foi para que a gente pudesse ter vida e vida com abundância. Se eu não entender isso, eu vou só viver. Aí eu só vou querer o quê? Me alegrar, festa, bagunça e tal, e faz e acontece. Mas não foi por isso que Jesus nasceu, nem viveu. Esse não foi o propósito. O propósito foi dar a gente uma vida. E vida com abundância, com saúde, com paz, com prosperidade, com bênçãos, em nome de Jesus. E eu quero meditar com vocês aqui em Mateus 7, Evangelho de Mateus, capítulo 7, que é um alerta. Porque no fim, todos nós, eu imagino, queremos chegar no mesmo lugar, que é o céu. E para chegar no céu, irmãos, é importante que a gente não se esqueça de algumas coisas. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Jesus, ele estava numa montanha, onde ele deu o famoso Sermão da Montanha. Ele falou de muitas coisas, e no início do capítulo 7, ele começa a falar sobre uma natureza humana que nós acabamos deixando prevalecer. E que natureza humana é essa? Que natureza humana é essa? É a natureza que nós temos de julgar as pessoas? Eu até pensei até de começar aqui, mas eu falei assim, não, vou só comentar. Jesus, ele começa logo no versículo 1, dizendo assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Logo no primeiro versículo. Ele já começa dando um corte, irmãos, nessa natureza humana que a gente tem. De tudo olhar, de tudo querer apontar o dedo, julgar a pessoa, porque chegou na igreja, de repente não tá bem vestida como ela gostaria. Porque estar bem vestida, irmãos, isso aí é uma coisa que a gente tem que aprender. O que é estar bem vestido? De roupa nova? Sapato bonitão? Carão? Não. Estar bem vestido para Deus é com ordem e decência. Se a pessoa está com ordem, está com decência, está bem vestido na casa de Deus. Estou falando na casa de Deus. Pastor, não vai entrar na igreja sem camisa? Faz sentido. Mas eu estou na minha casa, vou tomar um banho de piscina. Poxa, tomar banho de piscina de casaco? Calça comprida? Nada a ver. Então a gente tem que começar, mas nós temos uma tendência de julgar. Se entra um morador de rua, uma pessoa mais humilde, talvez com chinelo de dedo, talvez, sei lá, não está como talvez a gente imaginaria que a pessoa deveria estar. Aí já aponta logo o dedo. Não, como é que pode? Não, para com isso. Jesus falou, não julga. Não julga. Por quê? Porque se a gente julga, a gente acaba dando condição de sermos julgados. Irmãos, e ninguém aqui é santo e é perfeito. Nós temos defeitos, uns têm uns mais, outros têm menos, mas a verdade é que todo mundo tem telhado de vidro. Tem ou não tem? Todo mundo tem telhado de vidro. E se tacar pedra, vai quebrar. Para com isso. Não, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro entender. A minha vida, eu não tenho que me preocupar se o fulano, se a fulana, eu tenho que me preocupar eu e Jesus. E aí é por isso que Deus me deu essa mensagem aqui, eu creio. Porque a partir do versículo 21, ele vai falar sobre pessoas que deveriam estar um dia com ele lá no céu, mas não vão estar. E isso é triste. Por que é triste? Porque às vezes a pessoa passou a vida dela inteira dentro da igreja. Frequentou os cultos de domingo, participou
dos propósitos, das escolas dominicais, e eventos, e mulheres que vencem, e homens que vencem, fez tudo. Mas vai chegar naquele dia e Jesus vai expulsá-la de lá, porque ele vai fazer isso. Expulsá-la por quê? Ele é mau? Não, porque ela não trabalhou para entrar. Entenda uma coisa, ir para o céu é questão de trabalho seu. Se você não trabalhar, você não vai entrar. Não vai, não pensa que Jesus é bonzinho, que vai chegar lá na hora e vai falar assim, não, coitadinho, estou com dó dele, ele não teve oportunidade. Não, você tem que trabalhar por isso. Você tem que trabalhar para um dia estar com Jesus lá no céu. Tem que se policiar, tem que olhar, talvez para não ser um julgador, ou talvez não ser uma pessoa que está fazendo coisas que não deveria fazer. Se você tem que se policiar. Senão, pode acontecer de chegar na hora e Jesus falou assim, ops, aparta-te de mim, não te conheço não. Aí o que adiantou? Vim todo domingo na igreja, toda segunda, toda quarta, ou de vez em quando, não sei. O que adiantou? Nada. Sabe, não é assim. Vamos entender aqui. Mateus capítulo 7, versículo 21, diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino da onde? Então vai ter uma seleção. Vai ou não vai? Vai ter uma seleção. A questão é, será que a gente está em condição? É isso que a gente vai tentar entender hoje aqui. Vamos lá. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está onde? Nos céus. Bem, qual é a condição para mim entrar no céu? Primeiro, eu tenho que fazer a vontade de quem vai abrir a porta para mim, ué. É simples desse jeito. Você quer ir para o céu? Faz a vontade de quem vai abrir a porta. Você. Vou falar diretamente para quem está aqui e para quem está em casa. Pensa comigo. Você vai abrir a porta da sua casa para um estranho entrar? Sim ou não? A gente não faz, irmãos. Nós não fazemos. Por quê? Deus abriria a porta do céu para qualquer pessoa. Entende? Ah, pastor, mas ele não é bom? É. Mas pensa. Imagina vamos lá, um adúltero. Vamos falar sério. Um adúltero. Entrando no céu. Se ele é um adúltero, o que vai acontecer quando ele entrar no céu? O que vai acontecer? Ele vai virar santo? Vai? Vai continuar sendo? Você imagina o cara lá assediando as mulheres que estão lá, santas? Você imagina? Tem lógica. Tem que haver condição. Na verdade, essa vida que nós vivemos aqui, ela é passageira. Uma vez eu estudei, quando eu estava completando, no meu tempo era segundo grau, agora mudou, é ensino médio, né? É médio? Não sei para que muda essas coisas, nada a ver. Mas era segundo grau. Aí eu tive contato, primeira vez, com a professora de filosofia. Na primeira aula ela falou assim, olha, a vida é efêmera. Aí eu, meu Deus, o que é isso? Eu falei assim, vou pesquisar, né? Eu sou meio curioso. Aí eu fui lá, na época não tinha internet, né? Não sou tão velho assim, não. Já está amarrado esses pensamentos aí, pastor, você é velho. Está amarrado isso aí. Mas eu fui pesquisar no dicionário. E aí no dicionário, efêmero diz que é passageiro. E eu fiquei pensando nisso, irmão. Isso ficou na minha mente. O que ela falou. A vida é passageira. E é mesmo. Eu ouvi minha esposa comentando aqui com os obreiros. Vocês talvez não sabem. Mas ontem, lá em São Paulo, em Santos, a esposa de um pastor faleceu.
o regional lá de Santos. Nova, irmãos, 52 anos, minha idade. Olha como a vida é passageira. Tem outros que já partiram com 40, com 30. A nossa vida é como diz por aí, um espirro, né? Você espirra, já foi. E aí eu fico pensando, irmãos, o que a gente está fazendo da nossa vida? Porque um dia a gente vai ter que prestar conta do que a gente faz. Não tem jeito. Depois que eu morrer, eu não quero mais saber de nada. Aí eu não... Não, você vai, porque segundo a Escritura Sagrada, a gente não vai perder a consciência depois da morte não, tá? Você só não vai morrer de novo. Mas o que você for viver depois da morte, você vai viver eternamente. Pensa comigo, se eu entrar no céu, eu vou ter a consciência, a sensação de viver no paraíso eternamente. Mas e quem foi para o inferno? Fala para mim. E quem foi lá para o fogo eterno? O nome já diz, né? A gente já fala, fogo eterno. Aí a pessoa vai lá para o inferno, ela vai ter a sensação, e aquela sensação, aquela coisa, de ser queimada eternamente. Não é à toa que a Escritura fala que lá é pranto e ranger de dente. Irmão, você tem ideia? Você já rangeu o dente? Já rangeu? Mas fica assim. É isso que vai acontecer. E Jesus falou, só vai entrar quem estiver disposto ou disposta a fazer a vontade de quem? Do Pai. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, irmão. A vontade de Deus é que eu mate? É. A vontade de Deus é que eu roube? É que eu minta? A vontade de Deus é que eu traia, adultere? Essa é a vontade de Deus? Então as pessoas que andam por esse caminho, elas estão correndo risco. Você entende? É risco. Pastor, o senhor não tem nada a ver com a minha vida. Não, não tenho. Eu não tenho. Você quer ir para o inferno? Vai. Problema seu. Mas a minha obrigação é te alertar. Agora, você quer ir? Vai. Livre-arbítrio. Escolha. Quer? Problema. Depois não reclama. O salário do pecado é mas não é a morte física não, é a morte espiritual, irmão, o afastamento de Deus. Aí não sabe por que talvez vai na igreja e não consegue nem prestar atenção na palavra. Não consegue louvar, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue fazer nada. E por que não consegue? Está afastado de Deus. E vai pagar o preço por isso. Porque não adianta, irmãos. Só existem dois lados. O bem e o mal. Deus ou Satanás? Escolha. Deuteronômio 30, se eu não me engano. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. É uma escolha. É uma escolha. Ele orienta lá. Escolhe, pois, a bênção, para que viva tu e a tua casa. Ele fala, se eu fosse você, escolhi a bênção. Mas ele não te obriga a escolher a bênção. É escolha nossa. Entende o que eu estou falando? Agora, se eu entendo que eu quero um dia, não, poxa, peraí, eu sou uma pessoa, eu preciso mudar meu caráter, eu preciso mudar a minha personalidade, eu preciso mudar aquele que eu sou. Esses dias, eu passei mal. Sexta-feira, sem ser essa agora a outra, fui parar no hospital. Eu tenho 52 anos. Sabe qual uma coisa que a gente sempre pensa? Isso não vai acontecer comigo. A gente vê as pessoas passarem mal. A gente vê as pessoas irem parar no hospital, fazer tratamento, tomar medicação.
Mas fala para mim, quem aqui pensa que isso vai acontecer com você? Me pegou de surpresa. Me pegou de surpresa. Eu tomei um susto. Por quê? Porque eu vi muita coisa. Eu já vi muitas pessoas passando mal. Mas eu não imaginava que isso poderia acontecer. Culpa de quê? Uma vida sedentária, não faz exercício, não se alimenta bem. E isso gera coisas ruins. Assim é a nossa vida espiritual. Se você não fizer coisas boas, você vai gerar frutos ruins na sua vida. Você vai gerar consequências ruins para você. Que talvez vai ter hora que vai te assustar. Mas aí, como aconteceu comigo, me assustou. Mas agora eu já estou bem? Estou bem, sim ou não? Estou bem, não estou? Agora é que vem a escolha. Por quê? Continuo vivendo do jeito que eu vivia ou mudo? Tem, não tem? Mas a escolha continua sendo eu que vou decidir se eu vou mudar ou não. Se eu não mudar, pode acontecer de novo, não pode? Mas se eu mudar, eu posso evitar. Mas a escolha, repita comigo, diga: a escolha continua sendo minha. A escolha continua sendo minha. Eu vou mudar? Amém? Eu não vou mudar? Amém, né? Assim somos nós, vocês. O que a gente fala aqui é para alertar. Mas a escolha continua sendo sua. Às vezes essa carne é prazerosa, irmãos. Eu agora mesmo fui ali na cozinha. Alguém trouxe um pastel. Eu gosto de pastel, irmãos. Misericórdia. Eu esqueci que eu não podia comer. Fui lá, peguei um. Aí as irmãs, pastor, o senhor não pode? Eu falei, agora já foi. Eu gosto de pastel, fazer o quê? Mas eu tenho que lutar contra isso, senão daqui a pouco eu estou de novo lá no hospital. Você entende? É fácil? Não, como um alimento, como uma vida carnal, como uma vida humana. Não é fácil, mas é um trabalho diário, todo dia. Todo dia você tem que vencer a sua carne. Não é à toa que o apóstolo Paulo declarou que a carne batalha contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta constante, todo dia. Ele diz, todo dia. Todo dia a gente tem vontade de fazer alguma coisa. E geralmente o que a gente tem vontade de fazer é aquilo que não vai agradar a Deus, mas a gente tem vontade. E a escolha é sua. Você vai escolher. Então Jesus, ele vem no Sermão da Montanha. Depois de ensinar muitas coisas, ele fala, olha, nem todo mundo que vai na igreja, que diz Senhor, aleluia, glória a Deus, nem todo mundo vai entrar. Por quê? Só quem faz a vontade de Deus, do Pai. Esse entra, mas se não fizer, não vai entrar. E ele vai continuar dizendo, muitos, olha que coisa séria, dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca, diga assim, nunca, não, fala com vontade, fala, nunca vos conhecia. Caramba, que palavra dura, hein? Tu já pensou? De cara com Jesus, todo feliz, serelepe. Oh, Senhor, eu te amo, Jesus. Ele, quem é você? Já dá aquele balde de água fria, né? Que com certeza, diante de Jesus, o ser humano é assim, né? Diga, meu Senhor, todo feliz. E ele só olha assim, serião. Quem é você?
Te conheço não, cara. Mas eu curei no teu nome, Jesus, como você não me conhece? Estava na igreja direto, fazia obra, fui colaborador, fui dizimista, fui ofertante, eu dei até a cesta básica, pastor, eu fiz... Hã? Te conheço não, cara. E aí, mulher? Ó, aparta-te de mim. E ele vai falar coisa séria, porque ele diz assim, ó, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Iniquidade, irmãos, é pecado, mas não é um pecado. São coisas erradas. As pessoas levam a palavra iniquidade para o sentido de pecado só. Mas entenda, muitas coisas que nos condenam não é pecado. É errado. Coisas erradas. É um pecado, mas vamos dizer assim, de pequeno porte. Mas iniquidade, ele engloba tudo. Tudo que você faz de errado. Um tratamento de alguém para alguém. Sabe aquele momento que pede a paciência, vai catar coquinho. Isso é iniquidade. Isso é iniquidade. Mas pastor, mas isso aí todo mundo está sujeito. Eu sei. Isso aí todo mundo pode uma hora perder a paciência. Claro. Ué, o Eliseu não perdeu? O Eliseu perdeu a paciência. O Moisés não perdeu a paciência? Tirou a vida de um. Eu sei. Você é sujeito. Mas ele está falando aqui iniquidade no sentido da pessoa que faz sempre. Por exemplo, estou andando na rua. Eu sou homem. Aí passa uma menina bonita. Corpo bonito. E eu fico. Aí eu olhei, fui embora. Eu cometi o pecado físico, mas cometi na minha mente. Eu já olhei, já desejei, já, de repente até falei uma gracinha, até dei aquela buzinadinha. Uma vez um pastor estava comentando, meu líder estava comentando, que ele pegou uma carona com um determinado pastor, que nem está mais na obra, realmente se perdeu, e esse pastor, ele parou num sinal, eu já comentei isso aqui, parou num sinal, aí atravessou uma mulher, uma morena. Ele olhou para a morena e falou assim, nossa, que pombagirão. Iniquidade. Se não mudar, na hora que tiver o encontro com Jesus lá, ô Jesus, curei, expulsei, fiz acontecer. Eu não te conheço não, cara, tu pratica iniquidade, mete o pé, vaza. Vai embora. Você está entendendo? Pastor, mas é normal, a gente é homem. Tá, mas você tem que aprender que isso não é bom na sua vida com Deus, na sua comunhão com Deus. A questão não é ser homem. Você não vai deixar de ser homem porque você honra a sua esposa, porque você honra seu marido, porque você honra sua namorada, seu namorado. Você vai continuar sendo homem, sendo mulher, sendo uma pessoa de Deus. Você vai continuar. Isso não quer dizer nada. Pelo contrário, além de provar que você é muito homem, muito mulher, você vai estar provando também que você, além disso tudo, você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. E é isso que a gente tem que provar. Eu não tenho que provar para o ser humano que eu sou de Deus. Não deixe esse tipo de pensamento entrar, achando que você tem que provar para as pessoas que você vai à igreja, que você é crente, que você frequenta a igreja, que você lê a Bíblia, que você ora, que você canta, que você... Não, você não tem que provar para o ser humano. Você tem que provar para Deus, irmão. Às vezes o ser humano não vai ver você fazer as coisas. O ser humano não vai valorizar você. Mas Deus é o que importa. É o Senhor Jesus que importa. Eu vou lá, eu vou fazer a minha caridade se eu tiver que fazer. Eu vou ajudar quem eu tenho que ajudar. Eu vou abraçar quem eu tenho que abraçar. Eu vou dar a palavra para quem tiver que dar. Porque é o Senhor
que tem que ver, não o homem. Tem gente que acha que, sabe, tem que fazer as coisas para mostrar para o homem. O homem. O homem vai te ajudar? Até ajuda, pega, dá uma coisinha ali, mas não é de Deus, e aquilo que não é de Deus não permanece. A Bíblia fala isso. Quem não é de Deus não permanece na minha casa. Não vai permanecer. Sabe, a gente tem que entender. Jesus, ele estava falando, ele falou, olha, nem todo mundo vai entrar. Quem vai entrar? Pessoas que fazem a vontade do Pai. Beleza. Ah, mas vai ter naquele dia pessoas que vão chegar, achando que vão entrar, achando que vão participar, que vão cear comigo lá em cima, mas não vão. Não vão por quê? Porque vão vir falando, eu curei, eu libertei, eu fiz, aconteci, e eu vou dizer para eles, sai de perto, não te conheço, tu pratica a iniquidade, perto de mim não quero. A gente tinha que ter esse mesmo conceito aqui na terra, sabia? Muitos crentes, irmãos, se perdem, porque não tem esse conceito de Jesus. E o que é? Que conceito que é? De afastar de perto quem pratica iniquidade. Às vezes a gente se contamina por causa de amigos, de pessoas próximas. Eu tenho que afastar de mim, irmão. Se o meu Senhor, se eu praticar iniquidade, o meu Senhor vai me afastar dele, se eu quero servir a ele, eu tenho que aprender que perto de mim também não tem que ter. Eu não tenho que estar perto de pessoas que praticam iniquidade. Para que eu vou estar perto de pessoas que praticam pecado? Eu lembro, na sede da freguesia, quando eu estive lá, teve uma senhora que havia se libertado de um pecado sério, de prostituição. Ela participava de um grupo lá que fazia um monte de coisa errada. E ela, teoricamente, se converteu e se libertou desse pecado. Só que ela manteve a amizade com as pessoas. Por que Jesus falou desse jeito aqui? E por que a gente tem que assumir esse conceito também? Ela manteve essas pessoas perto dela. Elas iam para um clube desses clubes mesmo, clube normal, né, tomar banho de piscina, né, a pessoa tinha uma situação financeira boa, morava ali na Tijuca, então aquele pessoal meio da alta sociedade, né, que se reúne no clubinho, e ficava batendo papo. Não, pensa, existe comunhão entre a luz e as trevas? Existe. Ela, teoricamente, luz. As amigas, teoricamente, trevas. O que aconteceu? De tanto que conversou, ela acabou voltando para as práticas antigas. Abandonou Deus, abandonou a igreja, abandonou tudo e voltou para o pecado. Mas por quê? Manteve perto, irmãos, o pecado. A pessoa vem para a igreja, gostava de beber, tomar uns beer night. Agora me libertei, agora sou de Jesus. Mas manteve na casa dela o bar, cheio de bebida. Está de brincadeira, né? Você manteve o demônio perto de você, ué? É questão de tempo, bebê. É questão de tempo. Manteve as mesmas amizades próximas, de sentar no bar. Você sentava quando você bebia, agora você não bebe mais. Mas eu tomo Coca-Cola, tá bom. Você toma Coca-Cola agora. Nunca se esqueça, ditado popular, água mole, pedra dura. Irmão, se a água fura uma pedra, tu é mais resistente que a pedra? Não vai ser. É questão de tempo. É questão de tempo. Eu tenho que me afastar. Mesmo que eu tenha 20 anos de igreja, eu não posso sentar na roda dos escarnecedores. Porque senão, eu vou me tornar um deles. E, irmãos, vou falar para vocês,
eu imagino que vocês vão concordar comigo, tanto quem está aqui como quem está em casa. Se converter, ó, é isso, não é ou não é? É ou não é? Agora cair no pecado. Ó, é um piscar de olhos, irmãos. É um piscar de olhos. Fazer coisa errada é um piscar de olhos. Aí pensa, tu ralou. Fala assim, eu ralei, pastor, para me converter. Você ralou para se converter. Aí agora, que Deus está querendo consertar sua vida, está ajeitando sua vida, ajeitando seu caráter, ajeitando sua personalidade, porque é isso que a gente busca. Na verdade, o que a gente vai fazer a gente entrar no céu é a mudança do nosso eu. Você se aproxima de Deus, vai mudando, Ele vai te transformando, para você ter a personalidade, um caráter digno de entrar onde? Digno de entrar onde? Você entende? É isso que Deus está fazendo com a gente aqui. É isso que está você na igreja. Deus está trabalhando com a tua personalidade. Deus está trabalhando com você. Ele está mudando o seu caráter para você poder entrar. Senão não dá para entrar. Como é que vai entrar? Lembra do exemplo do adúltero? A pessoa adultera, morre, vai para o céu. Vai chegar lá, vai fazer besteira lá. Vai corromper um lugar que não existe corrupção. Então não dá. A pessoa tem que ser mudada, ela tem que ser moldada, ela tem que ser transformada. Quer entrar no céu? Entenda isso. Você vai ter que lutar muitas vezes contra o seu eu, contra a sua vontade, contra o seu desejo, contra o seu prazer. Pastor, eu sempre fui mulherengo. Pois é, mas você vai ter que se controlar agora. Você vai ter que controlar. Sabe por que você vai ter que controlar? Se você quer ir para o céu. Agora, se não se importa, quer passar a eternidade no inferno, não se controla não, mete o pé na jaca. Vai fundo. Mas que isso? Ué. Você quer que eu diga o quê? Se não quer se controlar, se não quer, não tem pretensão de ir para o céu, não tem pretensão de viver uma vida e uma vida após a morte de paz, então mete o pé na jaca. Vai, se afunda logo no pecado. A Bíblia fala o quê? Que aquele que está pecando, que peque mais. Entendeu? A gente não para, irmãos, é você. Você que tem que parar e falar assim, não, peraí, eu tenho que mudar. Deus está te oferecendo uma oportunidade. Vocês têm ideia do que realmente significou a vinda de Jesus? Todo mundo fala sobre salvação, não é? Não é isso? Não é isso que está na mente de vocês? Sim ou não? Mas não é salvação, não. É uma nova chance. A vinda de Jesus significa uma nova chance para nós. Uma nova oportunidade. De quê? De a gente voltar a ter contato com Deus. A salvação é consequência. Ser salvo é consequência. O que Deus te deu a mim, deu a nós e ao mundo, foi uma oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele. Porque até então, nós estamos irreconciliáveis. Mas com Jesus, nós passamos a ser reconciliados. Então Deus está te dando uma chance. E chances, irmãos, elas não ficam para sempre, tá? Oportunidade não permanece para sempre. Oportunidade é uma coisa que aparece, e se você não aproveita, você perde. Não é assim na vida? Deus está te dando uma chance de você se reconciliar com Ele, viver uma vida com Ele, e como consequência disso, um dia, você estar com Ele lá no céu. Mas essa chance precisa ser aproveitada aqui na terra. Fazendo o quê? Se aproximando de Deus, obedecendo a Ele, deixando de praticar a iniquidade. E no versículo 24 diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a... Irmãos, quando a gente aproveita a chance que Deus está dando, a gente fica tão forte, que as lutas, as tempestades, as dificuldades dessa vida não abala. A pessoa passa mal, vai ao médico, o médico fala, você vai ter que fazer isso aqui. A pessoa ela não fica, vou morrer, não. Eu falo assim, amém. Deus está no controle, Deus já me deu essa vitória, eu estou curado em nome de Jesus. Acabou. E ela vive tranquila. Não fica, e agora? O que eu vou fazer? Não, ela está tranquila porque ela está edificada na rocha. A família está falando, eu vou abandonar, não amo mais você, eu te odeio, já estou com outra pessoa. Amém. Deus está no controle. Ela fica tranquila, por quê? Porque sabe que Deus está tratando. E a coisa vai mudar, e muda. E muda. Muda por quê? Muda porque a gente está na igreja? Não, muda porque você se torna forte. Uma coisa ninguém pode negar. A força que todo ser humano tem, quando ele acredita que é capaz. Você já parou para perceber? Até o ímpio, irmãos, quando ele acredita que ele é capaz de fazer, a pessoa que não está dentro da igreja, às vezes acredita, e ele vai lá e consegue. Imagina, essa força, despertando em cada um de nós, e conhecendo, a gente conhecendo a palavra, vai ter como parar a gente? Não tem como parar, depende de você, você tem que entender, não, eu vou ouvir a palavra, eu vou praticar, o que Deus está falando? Deus está falando isso, eu vou fazer, Deus está falando aquilo, eu vou fazer, eu obedeço, obedeci, pratiquei, e aí eu vou viver, vou ficar forte, mas entenda uma coisa, Jesus não está falando que você não vai enfrentar a luta, e isso aqui é que a gente tem que entender. Tem pessoas que acham, irmãos, que só porque tem muita fé, não vai enfrentar a luta, vai enfrentar, vai ter hora que você talvez, na procura de um amor, vai se relacionar com uma pessoa, ou talvez gostar de uma pessoa que vai te maltratar, que vai te pisar. Mas isso não quer dizer que é o fim. Isso não quer dizer que agora você vai ser uma pessoa infeliz na vida. Não. Não. Deus vai colocar alguém no seu caminho. Você tem que ser forte. É assim que a gente vai aprendendo. A gente vai se fortalecendo, vai crescendo, vai virando adulto de verdade, parando de ser criança, de ficar choramingando pelos cantos, reclamando com um e com o outro, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque está faltando, o que eu vou fazer? Parece criança, irmão, criança que é mimada desse jeito, que quer tudo na hora que quer, e acha que tem que ser. Não, nós vamos crescer, nós vamos aprender. Não tenho, então eu vou lutar para ter. Não tenho, eu vou trabalhar para ter, vou conquistar, porque não tem coisa melhor do que a conquista, irmãos. Não tem. Ganhar de mão beijada é bom, porque não te dá trabalho, mas também não te dá honra. Você entendeu? É bom ganhar de mão beijada. Você não tem trabalho nenhum, mas cadê a honra? Cadê aquele momento de você dizer, não, ó, eu tenho aqui, ó, mas eu lutei para isso. Eu ralei. Passei muitas noites. Você sabe, eu sou filho e neto de português. E o meu avô, quando veio para o Brasil, ele contava para mim, agora já faleceu, mas ele contava que ele veio no porão de um navio, e quando ele chegou no Rio de Janeiro, ele não tinha lugar para morar. Aí ele foi trabalhar numa padaria, por isso que a maioria dos portugueses trabalha em padaria. E ele aprendeu a fazer pão, foi fazer, né? Foi lá, não conhecia nada, mas foi aprendendo a fazer pão. Aí ele trabalhava em 2 empregos, irmãos, eu quase não dormia. E ele conquistou muita coisa, não estou falando que você tem que fazer isso, tá? Estou dando um exemplo. E depois que ele conquistou,
mesmo ele, que em português é um pouco seguro, né, não gosta muito de gastar, mas mesmo ele sendo assim, você via que ele era feliz. Feliz por quê? Ele não era de rir, não era de ficar coisa, mas você via o semblante e a paz no coração de felicidade. Por quê? Eu fiquei pensando muitos anos sobre isso. Eu imagino, eu tenho cá para mim, nunca perguntei, que ele se sentia assim porque ele lembrava do que ele viveu, da onde ele saiu, as coisas que ele passou, o trabalho todo que ele teve, e que agora ele podia dizer assim: eu venci. Traz para o plano espiritual. Você pode hoje falar isso? Eu venci. Eu venci o meu pecado, eu venci o meu prazer, o meu desejo, eu venci as coisas. Você pode dizer isso? Cada um responde, né? A gente tem que entender. Vamos lá, versículo 25. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Não cai mesmo, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Irmãos, vocês perceberam uma coisa? Todo mundo, você já deve ter ouvido isso aqui várias vezes. Mas eu não sei se você já percebeu. Aqui não está dizendo que a pessoa que não vai ter força para suportar as dificuldades, não é aquela que está lá fora. A gente às vezes não se liga nisso. Dá a impressão que está falando de quem está lá fora, de quem não vem para a igreja, de quem não conhece a palavra. Mas não é isso não, tá? Fica claro aqui, ele fala, a pessoa que ouve e não pratica. Entendeu? Repete assim, diga, ouve e não pratica. Quem é essa pessoa? Uma pessoa que está dentro da igreja, escuta a palavra, mas não faz. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. A pessoa sabe, escutou, sabe que tem que fazer. Ela sabe. Não é por falta de ouvir, não é por falta de ensinamento, não é porque Deus não falou com ela, não, ela escutou, sabe o que tem que fazer, mas não faz. Essa pessoa é insensata. Ela é imprudente. O que vai acontecer com ela? Na hora da tempestade, vai bater vento, vai bater rio, vai bater, e ela vai cair. Ou seja, na primeira dificuldade que aparecer, ela vai blasfemar contra a igreja, contra Deus, vai falar mal do pastor, vai falar mal dos obreiros, vai falar mal dos irmãos, vai parar de ser dizimista, vai parar de ser ofertante, vai parar de fazer propósito, não vai querer ajudar mais ninguém. Ela vai parar. Porque ela escutou, mas ela não quer fazer. E aí vai vir a dificuldade, ela não está forte, irmão. Irmãos, não tem jeito. Repita-se comigo, diga, nós estamos em guerra contra o inferno. Você está em guerra contra o inferno. Acabou. Aprenda, soldado, para vencer uma guerra, tem que ser soldado fraco, irmãos. Não adianta. Vai morrer. Fraco, desligado. Imagina, pensa numa guerra, imagina um soldado lá. O que vai acontecer com ele? Pensa no soldado espiritual. Deus ensinando e a pessoa está... Vai morrer. Irmãos, eu sei que às vezes eu falo de uma maneira, parece engraçadinho, mas a coisa é séria.
Falo isso para descontrair, mas a coisa é séria. Não seja assim. Não, peraí, sou de Deus. Eu estou em guerra? Então beleza, então vou ganhar essa guerra aí. Vamos ver quem vence. Sou eu ou é Satanás? É o meu Senhor ou esse demônio maldito aí? E cai para dentro. É uma doença? É um problema financeiro? É uma situação familiar? Não importa. Maior é aquele que está no mundo. Não é no mundo não? Maior é aquele que está? Não entendi. É maior é aquele que está em nós. A questão é, tinha que ter um porém, né? A questão é, quem está em você? Aí é a questão, né? Aí é a questão. Quem está em você? Maior é o que está em nós. Mas quem? Só a pessoa pode responder. Eu sei quem está em mim, mas quem está em você? Sei. Para finalizar, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Escribas eram as pessoas que escreviam, né? Os mandamentos, os pergaminhos e tal. Voltando naquela passagem que fala que a letra mata, mas quem dá vida? O Espírito. Então ele falou assim, ele parece com aquelas pessoas que escrevem a letra, mas é diferente, dele dá vida. Você acabou de receber uma palavra de vida, irmãos. Se você vai fazer ela viver em você, aí já é uma questão pessoal sua. Conhecereis e a verdade a verdade você conheceu. Se você vai se libertar, é uma escolha de vocês. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Jesus. Alguém ainda não colocou a botija aqui? Hoje é o dia de entregar, pastor, eu tenho minha botija. Pode colocar. Vamos agradecer a Deus. Seu presente para Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não precisa. Não, ele não precisa. Mas a obra dele precisa. E quando a gente faz algo pela obra dele, automaticamente a gente faz por Jesus. Amém? Cadê, pessoal? Vamos agradecer a Jesus. Meu violão também está. Não, porque fica soltando aqui por causa da correia. Amém. Isso. Mais alguém, pessoal? Hoje à noite eu vou estar aqui, tá? 6 horas eu faço a reunião também. Mas a maioria veio de manhã, mas eu vou estar aqui de qualquer jeito. A obra de Deus não para. Não é porque é Natal, Ano Novo, feriado, a obra de Deus não pode parar. Então à noite eu vou estar aqui. Se alguém que está me assistindo for vir à noite, pode vir, vou estar fazendo a reunião normalmente. Mas pastor, e o Natal? Depois, irmão, a obra de Deus é em primeiro lugar. Sempre foi na minha vida, não vai ser agora que vai mudar. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por ter enviado o Filho dele, o nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti por essa data comemorativa. Nós temos a consciência, meu Deus, que o Senhor Jesus não nasceu no dia 24 de dezembro, 25. Mas nós também sabemos que o mundo separou esse dia para comemorar, dar honra
ao maior de todos os homens e ao Filho de Deus. Que o Senhor possa, meu Deus, receber de nós a nossa gratidão. Somos gratos a Ti, Senhor. Gratos porque o Senhor nos deu, meu Deus, a nossa vida e nos faz acreditar em uma vida melhor. Jesus, na sua cruz está agora alguns presentes. O Senhor não vai usar, mas a tua obra precisa. Que o Senhor possa, meu Deus, nesse momento receber, não o físico, mas o espiritual. E como gratidão, que o Senhor abençoe cada casa e família, em nome de Jesus. Vem nessa hora, nesse momento, e ajuda a cada um de nós. Manifesta-te, eu te peço, em nome de Jesus, e glorifica teu nome em nossas vidas, para a tua glória. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso agradecimento a Ti, em nome de Jesus. Adore, cante. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Nesse momento, eu gostaria que você fizesse uma retrospectiva da sua vida nesse ano. O Senhor Jesus, Ele esteve sempre com você, sempre. Por mais difícil que a sua vida foi, ou tem sido até agora, Jesus nunca te deixou, nunca te abandonou. Ele sempre em algum momento esteve ali, te abraçou, te acarinhou. Talvez você é uma pessoa que teve perdas, mas essas perdas, elas na hora te machucaram, mas agora você sente uma paz, porque o Senhor está com você. O Senhor Jesus, Ele é teu maior amigo, é o único que não te abandona nas horas difíceis da sua vida. Eu sei porque eu fui assim. Eu tive um momento em que eu pensei que tudo na minha vida havia sido perdido, mas nesse momento eu senti o maior abraço, mais caloroso, mais amoroso de todos, que foi o de Jesus. Enquanto na minha mente vinha a vontade, some e desaparece, no meu coração estava a paz e uma voz suave que dizia: eu sou contigo, você vai vencer. Talvez você ouviu isso na tua vida. Então não fique parado no teu passado, no que você já passou, mas sim, agradeça a Deus, porque você chegou aqui, e muita coisa ainda pode acontecer na sua vida. O ano ainda não terminou não. Ele não precisa ser um ano só de tristeza, ele pode ser um ano de muitas reviravoltas na sua vida, muitas alegrias, muitas conquistas, muitas bênçãos. E só depende da sua escolha, a escolha de estar com Ele. Jesus falou: aquele que faz a vontade do Pai, esse entra no céu. Faça a vontade do Pai, meu irmão. Você não só vai entrar no céu, mas vai viver o céu na terra.
você vai viver a glória do Senhor. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar cada vez mais e mais. Pai, eu peço, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso agradecimento. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por ter nascido. Obrigado por ter vivido e morrido por nós. Obrigado por ser esse Senhor maravilhoso, que nos ensina a verdade e que nos faz caminhar à luz do Evangelho. Mantenha a chama viva, acesa dentro do nosso coração. Mantenha a chama da Tua palavra na nossa vida. Nos faz ser fortes, Senhor. Nos faz ser fortes, Deus. Peça para Ele. Peça para ser forte, minha irmã. Você consegue. Deus não te chamou para você fracassar. Deus te chamou para você vencer. Você pode. Você consegue. Meu irmão, peça. Não sei a luta, a batalha que você talvez enfrenta, mas você pode ir além, muito mais do que você tem chegado até agora. E agradeça a Ele, em nome de Jesus. Jesus, nós te agradecemos, Jesus. Aleluia. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus então, bem forte e bem bonito. Amém? Agradeça a Deus, irmão, pela vida que você tem. Ela pode não ter sido perfeita, mas nunca se esqueça, você está vivo. Isso significa que as coisas podem mudar a qualquer momento. Só depende de vocês. Nunca reclame. O Senhor Jesus, Ele é Deus que faz as coisas acontecerem, ó, num piscar de olhos, tá bom? Pode sentar, por gentileza. E eu quero aproveitar e fazer um pedido, vou aproveitar até para fazer na live aí. Nós estamos num momento onde muitas pessoas estão passando lutas e dificuldades. E talvez você tenha hoje uma ceia para o seu Natal. E glória a Deus por isso. Que Deus abençoe e te dê mais. Mas existem pessoas que não têm. E eu queria aproveitar e fazer um apelo aqui para vocês e para quem está assistindo. Para que vocês possam trazer, se possível ainda hoje, material para a gente fazer algumas cestas básicas. 2 famílias me procuraram agora de manhã, pedindo, estão precisando, irmão, e eu não tenho. Então eu queria que você ajudasse, em nome de Jesus. Não, sim, mas não adianta. A minha esposa falou que chegou alguma coisa de mistura, mas não tem o básico, né? Arroz, feijão, essas coisas. A mistura vai ser bom, a gente faz a cesta e já bota junto. Mas pelo menos arroz, feijão. Então fica essa dica aí, você que está em casa, você que está aqui, ajuda a gente, irmãos. Pastor, e se passar o Natal? Eu estou assistindo em casa depois do Natal. Continua trazendo, irmãos. As pessoas precisam comer. Não pensa, não sejam egoístas. Pastor, até a pessoa, irmãos, que talvez tem pouco, ela pode ajudar. Lembra da viúva? Ela deu o último que ela tinha. E ela foi abençoada por isso. Estou falando que você tem que tirar da sua casa, do seu sustento, passar fome. Mas entenda, se você tem fé para fazer, faça
crendo que o seu irmãozinho talvez tenha menos do que você. Eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer, de quando eu fui evangelizar, e eu evangelizei numa comunidade que tinha na freguesia, em Jacarepaguá, um homem que estava sentado, deitado, na verdade, numa rede, e a rede era presa entre galhos de árvore. Só que os galhos eram para cima assim do rio, era como se tivesse aqui a beira, os galhos assim e ele sentado, deitado aqui. Se aquela rede que arrebentasse, ele ia cair lá embaixo e ia morrer, né? Mas ele estava ali, ele era magrinho, e eu fui levar a palavra para ele estava lendo a Bíblia. E nessa época, eu estava reclamando, porque eu não comia todo dia carne de boi. Aí tinha que sempre comprar um hambúrguer, uma salsicha, um frango, e eu reclamando. Aí Deus fez o seguinte comigo, me levou, fui falar com ele, o cara lendo a Bíblia. Aí ele falou assim, não, meu irmão, dá para outra pessoa, porque eu já conheço o caminho, e eu não, para mim você vai perder o tempo, porque eu já conheço a palavra, estou aqui meditando. Aí a gente começou a conversar. E ele, na conversa, ele deixou escapar. Ele estava 1 semana sem comer nada. Nada. Eu ainda perguntei para ele, falei assim, não, mas o senhor está sem carne e tal. Ele falou, não tem nada, não tem arroz, não tem feijão, não tem nada. O cara estava tranquilão, meditando. Tranquilo, meditando, irmãos. Aí eu olhei para o céu e falei, cara, tu é mau, hein? Falei para ele, falei, tu é mau, hein? Pô, tu me deu, não foi um tapa não, foi logo 2, logo. Porque a gente reclama, irmãos. Tem gente sempre pior do que a gente. Reclama não. Reclama não. E se você pode ajudar, vai a dica, tá bom? Aí, quem está aqui, no final da reunião quiser ajudar, aproveita para a gente poder ajudar essas 2 famílias aí. Está precisando urgente, tá bom? Vamos lá para outra parte da reunião? Eu vou terminar a live e vocês que estão em casa, espero que Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus, entenda o verdadeiro significado do Natal e o propósito. Que Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Fique na paz e compartilhe esse vídeo aí, para essa palavra chegar a mais pessoas aí, tá bom? Deus abençoe.